Pessoas, eu li à volta de 14 livros em 2 meses. Isto para mim é uma vitória. Já há muito tempo que eu não fazia um vídeo de wrap-up, eu acho que sinceramente vou voltar a fazê-los. Este vídeo é as leituras de outubro e novembro. Atenção, estas foram as leituras que eu acabei porque eu tenho imensos livros em andamento que não vou falar aqui no vídeo porque eles acho que mereciam um vídeo só deles, que são muitos. Finalmente acho que estou a conseguir ler como eu lia de antes, porque tive alguns percalços. E tenho imensos livrinhos para vos mostrar, alguns já têm opinião no canal, se tiverem curiosidade vão lá buscar. Assim, sem ordem específica, estes foram os livros lidos. If You Come Softly, de Jacqueline Woodson, foi um livro que eu li num instantinho, tem pouco mais de 200 páginas, é uma história de amor interracial com mais de 20 anos, entre 2 adolescentes, e com tudo o que isso acarreta. Tem um vídeo com a minha opinião, eu dei-lhe 3 estrelas, porque eu acho que, apesar de a parte social estar muito bem descrita e muito bem feita, é inacreditável que ainda façamos certas coisas 20 anos depois, como humanos. A história de amor entre eles, apesar de fofa, acho que merecia um bocadinho mais de desenvolvimento. A Rapariga na Falésia, de Rachel Abbott, foi um livro que eu dei 5 estrelas, não é daquelas 5 estrelas gordinhas, mas são 5 estrelas porque eu li este livro num instante. É um thriller doméstico em que temos a Evie e o Mark, que são um casal que tem uma filha pequenina, até ao dia em que a polícia é chamada à casa deles e encontra uma lagoa de sangue. Existe um crime que nós tentamos, quanto leitores, descobrir, e eu julguei que tinha descoberto quase tudo e afinal não. Surpreendeu-me a esse ponto. Também existe uma terceira pessoa nesta relação, digamos, que é a Cleo, que é a irmã do Mark, que é uma irmã muito protetora e que vai fazer tudo pelo irmão. Eu quero ler mais da Rachel Abbott, fiquei curiosa. Depois, em outubro, também houve o projeto de Outubro de Época da Sandra e da Rita. E eu li 3 livros que pertencem a uma trilogia da Joanna Shupe. Eu li este em físico e os outros 2 em e-book. A série chama-se Knickerbocker Club, passa-se em Nova York, ao contrário da maior parte dos romances históricos que se passam na Regência e na época vitoriana. Eu gostei imenso dessa parte, de se passar na Golden Age dos Estados Unidos e de mostrar os 2 lados, quer o lado dos ricos, quer o lado dos muito pobres. A Joanna Shupe tem uma escrita muito, muito boa, que rapidamente nos envolve. Acho que temos alguns problemas a nível de condução da história e a tradução é horrenda. Eu dei ao primeiro livro 3 estrelas, ao segundo, que se chama Barão, 4, e ao terceiro, que é Um Homem Poderoso, também dei 3. Também tenho opinião aqui, eu não me vou alongar muito mais do que isto no vídeo do wrap-up. Também para o projeto da Sandra e da Rita, eu li um livro de estreia de uma escritora, da Minerva Spencer, que é O Perigoso. Eu li a e-book. E não lhe posso dizer que não gostei. Gostei imenso da abordagem dela, porque normalmente nos romances de época, digamos que a personagem feminina é um bocadinho ingênua em relação às matérias de sexualidade, a maior parte delas, não são todas. E nesta, a personagem feminina é uma personagem que já passou por muito e que sabe-las todas, porque esteve presa num harém e por isso tem um passado um bocadinho tumultuoso e é atormentada por ele. O protagonista também é muito torturado pelo seu passado e gostei imenso da interação entre os 2. Eu vou-lhe dar 4 estrelas no Goodreads e quero bastante ler o segundo da escritora que já está publicado em Portugal, que é Bárbaro, acho eu. Também voltei aos livros da Kristen Hanna, li Um Estranho na Cidade que estava há algum tempo nas minhas estantes, eu acho que ainda tenho aqui, deixa-me só ver. As Inseparáveis para ler. Este desapontou-me um bocadinho, eu dei-lhe 3 estrelas, é a história de 3 irmãs, as irmãs Grey, da sua relação umas com as outras e a relação com o mundo ao longo de vários anos e como a chegada de um estranho vai alterar esta relação, vai pôr a nu certas debilidades destas relações.
Um livro que eu comecei a ler para o September Thrills e acabei em novembro, acho eu. Não sei se pode contar para o projeto da Dora dos autores que vieram do frio, porque comecei em setembro para um projeto e acabei neste. É O Branco Puro, do Rhaegar Johansson, que é um escritor irlandês. Este é um policial, é muito mais policial do que thriller, apesar de ter assim alguns mistérios por desvendar. E, meu Deus, eu senti o frio a ler este livro. Passa-se na época natalícia, do que eu me lembro. O que é bom para ler nesta altura, mas sente-se o frio. Porque o escritor escreve tão bem, mas tão bem os cenários, que é impossível não sentir frio com este livro. A história principal passa-se numa zona da Islândia um bocado remota, ao pé de um farol, em que Asta, que é uma das personagens, aparece morta. Pensa-se que poderá ter sido suicídio, porque ela apareceu no fundo de uma falésia, ou terá sido homicídio. E aí entra os nossos protagonistas, que é o Harry e o Thomas, que são dois investigadores, dois polícias que estão a tentar descobrir o que é que aconteceu. Isto torna-se ainda mais estranho, sendo que a mãe da Asta e a irmã da Asta, que era uma criança, também morreram na mesma falésia há muitos anos atrás, e em épocas diferentes. Eu acho que também já gravei a opinião deste. Acho que sim, mas acho que ainda não a publiquei. Também li um livro que foi uma autêntica desilusão, que foi O Segue o Teu Destino, da Anna Jacobs, que é um lançamento relativamente recente aqui em Portugal. Esperava muito, muito mais. É um romance histórico barra romance de época. Eu acho que a autora tentou fazer uma miscelânea dos dois e não correu muito bem. É a história de Mattie Willett, que é uma rapariga muito sofredora. É impossível não simpatizar com ela. Mas a história não traz nada de novo. Eu acho que é tipo... não. Eu acho que é um livro da Leslie Pierce, mas pior. A Mattie tem um padrasto que é horrendo para ela e para as duas irmãs. Elas acabam por tentar fugir. Isto passa-se no século XIX? Por aí, no século XIX. Elas acabam por fugir e optam por caminhos separados, que é para não serem encontradas pelo padrasto. A Mattie acaba por ir bater a casa de um homem que é viúvo e que tem 2 filhos, numa aldeia distante, ou mais distante de onde ela vivia. Sobrevive a uma pneumonia e depois já estão a ver onde é que o livro vai acabar. Eles acabam por se envolver e se apaixonar, mas a história falta-lhe romantismo e ao mesmo tempo falta-lhe... Como é que eu ia dizer? Sabem quando as coisas acontecem do ar? Que não há uma grande justificação para isso acontecer, pois há coisas que acontecem neste livro que são assim e que me fez ficar de pé atrás. Midwinter Blood, do Mark Sedgwick, foi um livro que eu dei 4 estrelas. É um livro perfeito para ler nesta altura, para quem gosta de fantasia surreal. É a história de Eric e Merle ao longo dos tempos, do seu amor que é infinito, seja entre amantes, entre pai e filha, entre irmãos. É uma história diferente, muito surreal. A escrita do Mark Sedgwick é brutal, é maravilhosa e faz-nos mesmo sentir que estamos lá. Tive alguns problemas com o livro, por isso é que não lhe dei 5 estrelas, que tem a ver com o fim e com as personagens, porque este livro é muito plot-driven e as personagens acabam por sofrer um bocado com isso. Mas é um livro que eu gostei de ler por ser diferente e acho que quem está à procura de uma leitura diferente, esta é uma boa aposta. Ainda no âmbito da fantasia Young Adult, porque o Midwinter Blood é considerado Young Adult, apesar de eu não considerar muito isso. Este livro estava na minha estante há imenso tempo, era do Chaos of Stars, da Kirsten White. Foi dos primeiros livros que eu comprei em inglês, quando recomecei a ler em inglês. Eu percebo porque é que eu comprei na altura, mas acho que não valeu a pena lê-lo agora. Eu dei-lhe 2 estrelas. Esta é a história de Isadora, que é filha de Osíris e Ísis, que são 2 deuses da mitologia egípcia, esses deuses. Isadora é humana, é mortal, que é um bocado parvo, porque ela é filha de 2 deuses, e isso causa-lhe um bocado de revolta, ao ponto de ela fugir para a Califórnia para tentar escapar ao manto que é Ísis e Osíris. Ela tem uma pequena aventura que sinceramente eu já não me lembro muito, porque
não achei piada nenhuma. Claro que existe um vilão na história que é... Já ia fazer um spoiler, não interessa. Existem vilões na história que vão tentar usar Isadora contra a família dela. Ainda assim, eu sou fanática por mitologia egípcia, eu sei as histórias quase todas e este livro soube-me a pouco. 2 estrelas. Por fim, eu comecei uma tetralogia em outubro, também para o projeto da Rita e da Sandra, e terminei em novembro, que é uma tetralogia da Julia Quinn, Smite and Smith, porque vai estrear os Bridgertons em dezembro. Yay! E esta é uma tetralogia que se passa paralelamente à dos Bridgertons. A Julia Quinn para mim é um guilty pleasure. Eu gosto imenso de ler os livros dela, acho que ela tem um humor fantástico e consegue impor romantismo e alguma originalidade nos livros dela, sem ser o romance de época típico. E nestes 4 livros temos tanto de bom como o menos bom dela. Começando pelo primeiro, que é Um Pedacinho de Céu, que é o primeiro deste quarteto. É a história de Honoria Smite and Smith e de Marcus Chatteris, ou de Lord Chatteris. A família Smite and Smith tem todos os anos um concerto em que as meninas que são solteiras têm de tocar clássicos, mas o concerto é horroroso, porque a maior parte delas não tem ouvido musical e aquilo é horrível. Honoria vê-se presa a esta tradição familiar e é uma péssima violinista. Marcus Chatteris é o melhor amigo do irmão dela e vocês já estão a ver onde é que isto vai dar. Eles acabam por se apaixonar. A questão é, achei que a Julia Quinn podia fazer muito melhor com este livro, porque a história de romance é relativamente normal. Normal para a Julia Quinn. Falta-lhe situações engraçadas à Julia Quinn. Eu acho que esta situação engraçada que ela colocou é assim meio... faltou-lhe qualquer coisa. É fofinho, lê-se num instante, mas... Eu ainda não sei muito bem que pontuação lhe vou dar, mas estava inclinada entre as 2 e as 3 estrelas. O segundo livro é sobre o irmão da Honoria, que é o Daniel, e a sua paixão à primeira vista por Anne de Winter, que acaba por participar também neste concerto um bocadinho arrastada, porque uma das meninas ficou doente. E Anne de Winter é preceptora de algumas meninas de Smite and Smith, tem um passado obscuro, gostei muito mais do banter entre ela e o Daniel, e o facto de ela ter um segredo que não pode desvendar e ele querer muito ficar com ela e ela não poder, querer ficar com ele mas não poder ficar com ele. Gostei muito mais, tem muito mais piada este livro do que o primeiro. O terceiro é provavelmente o meu favorito e eu acho sinceramente que vou-lhe dar 4 ou 5 estrelas. É a história de Hugh Prentice e da Sarah Plainsworth. O Hugh é um personagem masculino diferente do que estamos habituados a ver. Ele é um matemático brilhante. E a Sarah também é uma personagem diferente no sentido em que eles no início ele acha irritante. Quer dizer, não, ela acha-o irritante e ele acha-a enervante. É uma história de superação, de obstáculos que eles ultrapassam os dois juntos. É uma história muito querida, muito romântica e com um humor bastante apurado. E por último é Os Segredos do Sir Richard Kenworthy, que é a história de Richard, e Iris Smite and Smith. Richard tem um deadline para casar, ele tem de casar porque tem uma situação que provavelmente na mente dele só se vai resolver com o casamento e acaba por pôr os olhos em Iris, que é uma rapariga muito tímida e muito calada, mas vai-lhe sair pela encomenda. Eu depois acho que vou fazer uma opinião desta tetralogia porque eu até acho que merece, mas para mim os melhores livros da Julia Quinn continuam a ser os Bridgertons, particularmente o quarto, e eu reli algumas partes do segundo, que é do Anthony Bridgerton e da Kate Sheffield, e aquele humor é fantástico e aqueles irmãos são fantásticos. Estas foram as minhas leituras dos últimos meses, tenho imensos livros em andamento, imensos, e estou a tentar acabá-los antes que o ano acabe. E vemos no próximo vídeo, tchau!